Presta atenção. Parece muita besteira o que eu vou te falar agora, mas não é. E eu já vivi isso e você pode estar vivendo isso que eu vou te falar agora, que é conviver com pessoas que têm um péssimo hábito de reclamar de tudo. É muito difícil você que deseja crescer na vida, que quer prosperar, que consegue sempre enxergar o copo meio cheio e não o copo meio vazio, conviver com pessoas que só vê negatividade, só vê coisas erradas, só reclama, tá o tempo todo reclamando de alguma coisa, ela só consegue enxergar defeito nas pessoas, defeito em tudo, defeito na casa dela, defeito nela, e a pessoa só reclama e não faz nada de diferente, não muda a vida dela. E isso parece que acaba impregnando em você que está convivendo ali do lado, porque parece que o tempo todo isso te incomoda de alguma forma. E você não é esse tipo de pessoa. Muitas vezes você é a pessoa que enxerga o copo meio cheio. Eu ia falar meio vazio. Você é a pessoa que enxerga o copo meio cheio, que sempre está meio cheio para você. Porque mesmo diante de qualquer problema, você sabe que vai ter uma solução. E se não tiver uma solução, você simplesmente solta e deixa que o universo resolva esse problema. Porque eu já falei aqui no canal, quando a gente começa a travar na vida, quando as coisas começam a estagnar, começa a travar de alguma forma, você não começa a achar a solução, a gente tem que soltar. Lembra da ideia do efeito Zenão? Se eu não posso resolver aquilo, eu solto, cara. Eu vou ficar me preocupando, vou ficar me martirizando porque eu não consigo, porque eu não sei fazer, porque eu já tentei de todas as formas e a ideia não vem. Talvez não é para fazer naquele momento, talvez não é para resolver. E é muito ruim quando a gente quer prosperar na vida, quando a gente quer crescer, quando a gente quer guardar um dinheiro, quando a gente quer investir, quando a gente está indo atrás dos nossos sonhos, quando a gente quer realizar um sonho de conseguir um trabalho dos sonhos. Nossa, tá tão repetitivo. Quando a gente quer lutar por algo que a gente tenta sempre, sabe? A gente quer pessoas motivadoras do lado. E aí você é obrigado ou obrigada a conviver com uma pessoa que te coloca para baixo o tempo todo. E essa pessoa, às vezes, é o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu cônjuge, seu namorado, seu melhor amigo. É muito ruim isso que eu tô querendo te dizer. E o hábito dessas pessoas, a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar o comportamento das pessoas. Porque a gente não tá dentro delas, a gente não sabe o que elas pensam, a gente não sente o que elas estão sentindo, a gente não vive o que elas estão vivendo. E eu tô te falando isso não é para você ficar julgando o comportamento dessa pessoa que vive dessa forma, porque eu por muito tempo julguei. E quando você começa a enxergar que as pessoas não são você e que o objetivo da vida delas não é o mesmo que o seu, você começa a enxergar que você está no lugar errado com as pessoas erradas ou com a pessoa errada. Porque quando você quer alguma coisa, você precisa tomar uma atitude, você precisa ir lá e vencer essa barreira do medo. Às vezes você precisa tomar uma única atitude para que as coisas na sua vida comecem a dar certo, para que tudo muda, tudo começa a acontecer. E aí os caminhos começam a se abrir. E uma das coisas que prejudica muito a gente é o medo de dar o próximo passo. Eu estava pensando no que eu ia falar porque tem outras coisas, mas uma das coisas que impede a gente de vencer é dar o próximo passo e sair de perto dessas pessoas que nos prejudicam de alguma forma. Uma das coisas que me ajudou muito convivendo com pessoas assim, porque às vezes você é obrigado a estar junto com essas pessoas porque você mora com ela e você não tem para onde ir. Às vezes você depende financeiramente dessa pessoa. Às vezes você trabalham com essas pessoas, porque tem gente que trabalha do nosso lado, às vezes. A gente está numa empresa e não tem como ir para outra empresa, não tem como procurar outro trabalho naquele momento, porque vai fugir completamente de todo o plano que você tem na sua carreira e você é obrigado a conviver com aquela pessoa que de alguma forma ela tira você do seu equilíbrio, ela é uma pessoa que só vê defeito no que você faz e... Gente, pode ser que às vezes a pessoa tenha até certeza, sabe? Pode ser que às vezes ela tenha até razão de que você talvez não faça o seu trabalho corretamente ou que ela fique apontando defeito, mas da pessoa só colocar o erro e não ver os pontos positivos que você também faz, isso acaba meio que desanimando a gente no trabalho, entende?
Porque a gente não nasceu perfeito, a gente não nasceu sabendo, né? Então, o mais legal dessas pessoas seria pegar na sua mão e te ensinar, né? E eu já passei por isso, de ter colegas de trabalho que não tem um pingo de vontade de te ensinar a função que a gente tem que fazer às vezes, e a gente tem que aprender sozinho, se virar lá nos 30 e tentar mostrar o seu melhor ali para conseguir viver naquele trabalho com o mínimo de dignidade, né? Então, uma das coisas que eu sempre pratiquei na minha vida, mesmo eu estando nas situações difíceis, foi o hábito da gratidão. Se você não pratica ainda a gratidão, o hábito de agradecer por tudo, mesmo que você esteja numa situação extremamente complicada, eu quero que você comece a refletir sobre isso, porque exercer a gratidão parece, sabe, besteira, sabe, parece papo de coach, de verdade. Mas o hábito da gratidão, ele não faz só a sua vida se transformar, faz a sua mente inconsciente acreditar que você é merecedora e que você é merecedor de coisas melhores na sua vida, de momentos melhores, de pessoas melhores entrando na sua vida. Se você não acredita que você é merecedora de tudo o que há de melhor, de abundante e infinito neste universo, você não irá praticar a gratidão. Quando você entende que você é um Deus e uma deusa criadora da sua realidade e que tudo que existe de maravilhoso, abundante, infinito, de próspero neste universo é para você, você pratica a gratidão com alegria, com dedicação, e isso acaba se tornando um hábito. Porque todos os dias você vai agradecer por algo. E todos os dias a gente tem uma oportunidade de agradecer por algo diferente na nossa vida. Vou te dar exemplos aqui, porque o hábito de agradecer, ele está presente na minha vida desde quando eu me entendo por gente, bem mais de eu ter começado a minha reforma íntima, porque eu já existia esse negócio de eu agradecer não só as pessoas que entravam e saíam da minha vida, porque eu já entendia também esse negócio de ciclos repetitivos, já entendia de que um dia a gente está lá no alto, outro dia a gente está lá no baixo, e a vida ela é cíclica, eu sempre entendi isso. Por isso que eu sempre agradecia quando entravam pessoas na minha vida, que estendiam a mão naqueles momentos que eu estava mais precisando, porque uma coisa eu também aprendi: quem mais vai estender a mão para você no momento que você está mais necessitando, seja dinheiro, alimento, um lar, né? Eu nunca contei essa história aqui, mas eu já morei na rua. Quando alguém vai estender a mão para você, é alguém que você nunca viu na sua vida. As pessoas desconhecidas, as pessoas que não fazem parte do seu círculo social. E quando um ser humano estende a mão para o outro, ele literalmente já entendeu o que é o amor incondicional pela outra criatura. É tão maravilhoso ver um ser humano auxiliando o outro sem julgar, sem olhar a raça dele, sem olhar a cor, sem olhar de onde ele é, o que ele está fazendo, se é homem, se é mulher, se é travesti, sem olhar se é sexualidade, de onde veio, se é de outro país, se não é desse, se é de outro estado, porque tem preconceito de só da pessoa abrir a boca e falar com o sotaque dela, tem preconceito. Então eu já presenciei cenas assim e já vivi cenas assim, porque eu já precisei de outras pessoas. E nada como você vivenciar na pele momentos como esse para você enxergar e entender a humildade humana até onde ela pode ir. E é nesses momentos que você enxerga que não existe nada mais gratificante do que exercitar a gratidão ao Criador, ao universo, a este mundo, por você estar aqui tendo uma nova oportunidade mais uma vez. Porque deve ter bilhões de almas querendo ter uma nova oportunidade nessa terra de novo. Só que você já está aqui vivendo. Você já está no corpo tendo essa oportunidade. E se você não agradece pelas coisas que já estão na sua vida, coisas, pessoas, momentos, trabalhos,
sonhos realizados, porque você já deve ter realizado alguma coisa aí. Ah não, Eduardo, ainda não realizei nada. Realizou sim, é que talvez você não está lembrando. Mas todo mundo sonha com alguma coisa e já deve ter realizado, mesmo que seja pequeno. Gente, eu sonhava em ter uma chaleira elétrica. Quando eu fui para a Europa, eu tinha percebido que todas as casas tinham uma chaleira elétrica. E eu nunca tinha visto uma chaleira elétrica. Olha, que pessoa desinformada. O povo do sul, a maioria tem chaleira elétrica, porque eles tomam chimarrão, tomam chá. E eu de São Paulo, um calor do cão, eu nunca tinha visto uma chaleira elétrica. Aí eu falei, gente, que legal. Quando eu voltar pro Brasil, eu quero ter uma chaleira elétrica. Depois cheguei no Brasil, quando eu vi o preço, minha alma saiu do corpo. Mas calma, eu ainda estava com uma dificuldade financeira, né? Eu falei, eu vou realizar esse sonho de ter uma chaleira elétrica. E realizei o sonho de ter uma chaleira elétrica, gente. Parece besteira, mas a gente tem pequenos sonhos que preenchem tanto a gente. Agora, se eu tomo chá, é outra história, né? A chaleira tá lá, né? Eu uso para outras coisas, não para chá, porque São Paulo é muito calor. Não sei onde você tá aí, mas eu uso a chaleira elétrica para outras coisas. Mas chá é uma das coisas que eu menos tomo. Engraçado, meu corpo não aceita bebidas muito quentes, eu já percebi isso. Enfim, para não desviar o assunto, quero que você entenda que todo mundo tem um sonho. Então agradece por esse sonho pequeno, mesmo que seja ínfimo, que pequenininho. Eduardo, eu tenho um sonho de ter um anel, blá blá blá. Tá, então você já teve um sonho e realizou. Gratidão, universo, gratidão, Criador, por este sonho realizado. Eu sou grato pelo ar que eu respiro, porque eu tenho nariz. E eu tenho nariz, hein? Olha o tamanho dessa napa. Eu sou grato, universo, que eu consigo respirar, porque tem gente que respira através de aparelhos. Uau! Então você tem um nariz que funciona, você tem um pulmão bom. Imagina quantas pessoas têm dificuldade de respirar, tem que usar aparelho, às vezes está entubada, né? Às vezes a pessoa tem que usar remédio para desobstruir o nariz. E as pessoas que têm desvio de septo, que não conseguem dormir direito. Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu compartilhei a casa com um americano. Esse americano, ele tinha que dormir com um aparelho grudado aqui, ó. Não sei se você já viu esse aparelho, porque ele tinha a apneia do sono. Gente, era horrível a cena, parecia um monstro dormindo. Era assim que ele ficava respirando à noite, mesmo com o aparelho. Eu tive que sair do quarto que ele tava, que a gente tava dividindo lá, o homestay, e ir dormir na sala, porque eu não tava aguentando ver aquela cena. Era deprimente. Ele tinha vários problemas de saúde, coitado. Mas era uma pessoa que estava completamente debilitada, que necessitava de apoio, necessitava de um aparelho para poder viver. Sabe? Imagino, e tinha noite que ele não gostava de usar e ele não conseguia dormir, porque atrapalhava a respiração à noite. Então imagina, uma hora ou outra essa pessoa ia ter um problema. Um infarto, ia parar o coração em algum momento, ia parar o pulmão de fazer o exercício da respiração. E a gente às vezes não agradece pelo que a gente já tem. Eu tenho um corpo funcionando, eu tenho olhos que enxergam, eu tenho mão que pega, eu tenho braços para pegar as coisas. Eu vejo vídeos às vezes que as redes sociais mandam pra gente, tem gente que só tem o toquinho, que nasceu só com o toquinho. Eu tenho pernas para caminhar. Eu tenho cabelo, gente. Tem gente que não tem cabelo, põe uma peruquinha do Chapatinho. Imagina a autoestima dessa pessoa que não tem cabelo. Quantas pessoas não têm cabelo e se sente mal e gostaria de ter cabelo? Tem gente que não tem dente e você tem dente. Se você estiver me assistindo e não tem dente, eu sinto muito por você. Mas tem gente que não tem dente para poder mastigar. Às vezes quer comer um pedaço de carne e não consegue mastigar, tem que chupar a carne. Você já viu pessoa que não tem dente chupando carne? O meu pai que me criou, ele não tinha dente, ele tinha que mascar a carne. E se ele engolisse, ele poderia engasgar muitas vezes. Então, às vezes a gente tem coisas e a gente não dá valor. A gente só dá valor em coisas quando a gente perde. Então, o hábito de exercer essas pequenas coisas vai fazendo com que você comece a enxergar outras coisas da qual são importantes para você e você só vai dar valor quando você perder. Às vezes você tem um relacionamento, a pessoa, às vezes ela não faz algo que você não gosta. Às vezes ela faz algo que você não gosta. Por exemplo, às vezes você está se relacionando com um cara e esse cara ele te magoa de alguma forma porque você esperava que ele comprasse flores para você, que ele fosse mais romântico.
Tô lembrando aqui umas cenas porque as meninas, quando eu fazia sessão terapêutica, elas me contavam que elas gostaria que o namorado delas, o marido, fosse mais romântico, sabe? Fosse aquele homem mais cavalheiro e tal. Mas você já parou para agradecer o seu relacionamento? Porque pelo menos você tem um relacionamento, o cara se preocupa com você, ele te leva para sair, ele compra roupa para você, às vezes ele paga o seu salão, o cara tá preocupado com a sua autoestima, então ele tá investindo em você, porque o homem que investe na sua mulher, o cara, ele tá cuidando daquilo que é dele com amor e com carinho. Da mesma forma, a mulher que investe no seu marido, no seu provedor, ela está cuidando do seu companheiro com carinho, ela está investindo nele, ela está cuidando dele. Quando você está se relacionando e você cuida do outro, isso é uma forma de gratidão. E você olhar para o olho da pessoa que você se relaciona e agradecer pela vida dela. Olha, fulano de tal, eu sou grato por você existir e estar na minha vida. Eu agradeço do fundo da minha alma o Criador, o Divino. Eu agradeço a este universo por proporcionar a sua presença na minha vida. Com você eu aprendo isso, com você eu aprendo aquilo. Você me traz conforto, segurança. Às vezes as pessoas querem ouvir da nossa boca esse tipo de frase, esse tipo de reconhecimento. Porque às vezes é a verdade o que a pessoa está te proporcionando, só que você não tem coragem de dizer, ou você não lembra. E tem pessoas que gostam de ouvir para se sentirem amadas. Lembra o livro lá, 5 Linguagens do Amor? Leia esse livro para identificar qual é a linguagem de amor que você tem e que o seu parceiro também tem. E se você não está se relacionando, se você está solteiro, prefere ter uma vida solteira sozinho, existem formas de você também agradecer ao Criador, ao Universo e agradecer pela sua vida, porque o hábito da gratidão, ele faz a gente se sentir vivo, faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir parte de algo maior. Eu não nasci à toa neste planeta. Eu não sou um peso morto aqui, nem você. Nós temos uma função. Você já parou para pensar que se você não existisse, talvez todas as pessoas à sua volta estariam em falta de alguma coisa? Porque alguma função você tem. Às vezes você é uma cabeleireira incrível e proporciona autoestima para várias pessoas. Às vezes você é um dentista que conserta vários sorrisos. Às vezes você é um advogado que luta pelo direito das pessoas. Olha quão importante é a sua profissão. Às vezes você é um varredor de rua. Aí na hora que eu estava observando a moça varrendo a calçada da frente da minha casa, eu estava agradecendo pela profissão dela, por ela existir, por manter a rua sempre limpinha. O trabalho dela é extremamente importante. Ainda assim, tem muitas pessoas que jogam lixo nas ruas. E se não existisse o trabalho dela, eu não sei como seria. Porque é graças ao trabalho dessas pessoas que cuidam da limpeza, que fazem a limpeza nas praças, nas calçadas, nas ruas, que a gente não vive grandes enchentes. A gente já tem enchente, naturalmente. Imagina se não houvesse a limpeza dessas pessoas. Seria muito pior, porque os bueiros iam viver entupido. Então, você está vendo o quanto o nosso papel na sociedade é importante e quanto o hábito de exercer a gratidão transforma a vida da gente? Além dele transformar você numa pessoa melhor, você começa a observar que pequenas coisas no nosso cotidiano transformam profundamente o nosso ser. Transforma nós como pessoas em seres de luz, em seres que enxergam amor em todas as coisas e pessoas, em todas as criaturas deste universo. Porque se essa criatura existe, ela tem um papel por existir. Ela tem um propósito, ela tem um fundamento. Alguma coisa ela vai nos ensinar para nós. Entende? E exercer o hábito da gratidão vai fazer sempre você entender que o seu papel aqui, ele vai além de só estar vivendo, porque você transforma a vida de outras pessoas. E a gratidão, ela além de
fazer com que você vibre numa frequência mais elevada, ela te coloca em estágios de expansão, em estágios de evolução, e faz com que tudo aquilo que é para ser seu chegue até você de alguma forma. Porque quando você está na frequência da gratidão, quando você está vibrando, coisas boas acontecem na sua vida. Então, se você não está exercendo o hábito da gratidão, se você não pratica a gratidão na sua vida, se você não agradece pelas coisas que você tem e pelas coisas que você até gostaria de ter, eu recomendo você a começar a praticar. E o pessoal pensa assim, Eduardo, eu tenho que parar um tempo do dia e ficar praticando a gratidão? Não, enquanto você está fazendo outras coisas. Estou trabalhando, mas o pensamento está agradecendo. Estou fazendo alguma coisa, estou tomando banho, estou agradecendo pelo banho, estou agradecendo pela água que existe, que limpa o meu corpo, estou agradecendo pela água pura e cristalina que eu tenho para beber. Estou fazendo uma comida, estou agradecendo porque eu tenho aquela comida para comer, eu tenho dinheiro para comprar aquela comida. Estou jantando, estou agradecendo pelo prato de comida e lembrando que tem pessoas que não têm aquele prato de comida. Estou indo dormir, gratidão universo por essa cama, por esse quarto, por essa casa. Gratidão por essa coberta quentinha. Gratidão por esse travesseiro, porque tem gente que está na rua e adoraria ter uma cama confortável, quentinha, dentro de um lugar seguro. Estou acordando? Acorde feliz, porque tem gente que não acorda. Gratidão, universo, por mais um dia nessa existência. Me dê hoje coisas boas, me tragam pessoas maravilhosas no dia de hoje. Estou indo trabalhar? Está indo de ônibus? Obrigado, universo, por este ônibus que me proporciona o conforto de eu ir até o meu trabalho. Eu sei que eu vou ter um conforto melhor um dia. Ou, se você não vai ter um conforto melhor, obrigado por me proporcionar este conforto desse ônibus, desse metrô, dessa bicicleta, desse patinete, desse cavalo. Não sei, né? Vai que você está assistindo aí de uma chácara linda, de uma fazenda, porque eu sou apaixonado por natureza. E por que não, né, ter um cavalinho que te leva até lá, até onde você gostaria, até a cidade? Não sei. Agradece. Tem uma árvore na sua casa. Só tem uma árvore na minha casa. Obrigado, universo, por essa árvore. Vai lá, abraça essa árvore. Ai, como eu adoraria ter uma única árvore na minha casa. E abraçar essa árvore, porque a árvore proporciona ar puro, sombra. Ela é casa dos passarinhos. E eu amo ouvir o canto dos passarinhos. Ai, tem passarinho na minha casa. Obrigado, Senhor, por esse passarinho que está cantando. Que lindo o som desses pássaros. Aí tem gente que vai falar assim, Eduardo, eu detesto o canto de pássaro o dia inteiro. Então, tá vendo? Lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que tem gente que só enxerga o copo meio vazio? Eu lembrei de uma cena que minha mãe falava assim, eu não aguento mais essas maritacas, fico o dia inteiro gritando aqui na janela, pois eu amava. Eu via as maritacas brigando, né, porque, nossa, gente, quem já viu maritaca? Aqueles papagaios verdinhos que ficam o dia inteiro, eles ficam o dia inteiro conversando, os casalzinhos. Quem vê, quem já conviveu, sabe o que eu tô falando. Mas eu achava engraçado ouvir eles conversando. Eles pareciam a gente mesmo conversando e discutindo a relação. E era engraçado a cena, sabe? Só que eles ficam o dia inteiro criando assunto. E se tem bicho que gosta de conversar, é maritaca. Nossa, eu tô pra conhecer outro bicho que gosta de conversar igual a esses, viu? E eu não aguento mais, tem dia que eu quero ficar em silêncio. Aí eu falei, por que você não agradece, então, pelas maritacas? E quem sabe a sua vibração emana e manda pra elas assim, vai voar em outro lugar, vai em outra casa que quer ouvir as suas conversinhas de quá. Porque elas ficavam literalmente na janela da minha mãe. E parecia que era de propósito. E aí eu falava, vem pra minha janela então, fica aqui na minha janela. E aí de tanto que eu agradecia, não vinha só maritaca, vinha beija-flor, vinha borboleta. Só pra você ter noção, eu tenho um combinado com a espiritualidade. Sempre quando tá pra acontecer algo muito bom comigo, eu peço que eles mostrem pra mim uma borboleta amarela. E sempre quando tá para acontecer algo maravilhoso na minha vida, mesmo eu estando numa cidade de pedra como São Paulo, aparece a tal da borboleta amarela voando na minha frente. E quando o negócio é tão intenso, ela ainda dá uma voltinha em mim assim. E é maravilhoso.
Então eu quero te dizer que exercer o hábito da gratidão vai edificar a sua vida, vai fazer você prosperar, vai fazer você se conectar com a força do divino, do Criador, que tudo é. E se conectando com a fonte que tudo é, você já sabe, né? Tudo ou mais você será acrescentado, tá bom? Então te espero te ver nos próximos vídeos. Se fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece do joinha, de se inscrever e até lá!